Então, chegamos ao último módulo do minicurso, o qual eu vou trazer os 3 eixos analíticos que emergiram do movimento de análise que eu expliquei lá no módulo anterior. E embora a noção de neoliberalismo, sociedade de controle, governamentalidade algorítmica e também a de sociedade de espetáculo estejam atreladas umas às outras, foram divididos em eixos temáticos no intuito de aprofundar a discussão conceitual de maneira sistematizada. Nesse primeiro vídeo, eu trago para vocês a primeira seção analítica, chamada de Sistema Operacional da Sociedade a partir das práticas neoliberais, o qual eu inicio com uma citação de Rand quando ele diz: hoje não somos mais destinatários e consumidores passivos de informação, mas sim remetentes e produtores ativos. Não nos contentamos mais em consumir informações passivamente, mas sim queremos produzi-las e comunicá-las ativamente nós mesmos. Somos simultaneamente consumidores e produtores. Esse duplo papel aumenta enormemente a quantidade de informação. Essa ideia trazida de Rand, ela está diretamente conectada à discussão sobre as maneiras como os personagens dos episódios analisados estão inseridos em um modo de vida no qual são tanto produtores quanto consumidores, ao modo como suas vivências estão atreladas a práticas neoliberais, ao empresariamento de si e ao modo de vida em que o capital humano se torna essencial à economia política do neoliberalismo. E pelo entendimento Foucaultiano, eu trago que, enquanto no liberalismo a liberdade de mercado era entendida como algo natural, espontâneo, no sistema neoliberal a liberdade deve ser continuamente produzida e exercitada sob a forma de competição. Para o neoliberalismo, os processos econômicos não são naturais. Eles não devem ser deixados livres ao acaso, nas mãos de Deus. Ao contrário, tais processos devem ser continuamente ensinados, governados, regulados, dirigidos e controlados. E eu entendo que todos esses processos de educação, governamento, regulação e controle estão diretamente conectados à estratégia de funcionamento dos algoritmos presentes no material de análise, o qual ocorre através do abastecimento, realizado por nós mesmos, do banco de dados dos algoritmos, os quais são criados e programados para atuarem através das plataformas digitais com uma determinada finalidade. As questões de produção e programação de algoritmos é observada no episódio 6 da terceira temporada, o chamado Odiados pela Nação. Nele, a empresa Granular fabrica abelhas de inteligência artificial, as denominadas IDAs, ou inseto drone autônomo, que após um risco iminente de extinção das abelhas, elas foram programadas algoritmicamente para polinizar as flores. No entanto, foram hackeadas nesse meio do caminho e reprogramadas para funcionarem a partir do engajamento de uma hashtag. A partir de uma enquete realizada num aplicativo que conhecíamos por Twitter, o candidato mais votado como não aceito pelo grupo social e o usuário de tal rede social, ele era perseguido por essas abelhas, as quais identificavam os sujeitos por meio de um sensor. E depois de programadas seguirem essa pessoa até entrar no canal do ouvido deles, não paravam até que chegasse a esse objetivo, qual foi determinado pelo hacker. Assim passo também a trazer o modo como os personagens que compõem o corpus abastecem seus bancos de dados, corroborando para a construção de seus profiles. É devido a este abastecimento do banco de dados que é possível observar uma forma de governamento a partir do funcionamento dos algoritmos. A governamentalidade algorítmica não leva em conta causas e sinais fisiológicos, ou melhor, simplesmente os trata em igualdade com outros tipos de sinais. Por exemplo, o tipo de pessoas com quem você se associa, o que você come, o fato de você ficar acordado a noite toda assistindo filmes na Netflix, o tipo de supermercado em que você compra, ou o fato de você ter recebido aconselhamento matrimonial nos últimos 3 meses. A partir de todos esses dados distintos, causalmente independentes, os algoritmos constroem uma pontuação de risco baseados em uma lógica puramente estatística. É a partir dessa lógica que vamos sendo direcionados a consumir discursos e produtos que nos são familiares, pois nós mesmos informamos tudo isso. Nós mesmos deixamos informado para os algoritmos o que gostamos, o que nos desperta interesse, o que comemos, quais nossos hábitos diários. Ao fornecermos todos esses dados, também possibilitamos que haja um controle constante sobre nossas vidas, sobre nossos modos de agir e de pensar. Como observamos no primeiro episódio da segunda temporada, o Volto Já. Devido ao uso recorrente
das redes sociais e aplicativos em geral, este fornece cada modo de ser, de falar, de agir aos algoritmos, que estão funcionando em todos os artefatos de inteligência artificial. A inteligência artificial é apenas uma fonte de informação e não será mais útil do que um martelo ou uma pá. A IA pode nos dar mapas interessantes, ajudar a identificar fatos, mas os fatos não falam por si mesmos. Eles precisam ser tornados importantes, significativos, e este trabalho é exclusivamente do ser humano. Assim, digo que não existe alguém maquiavelicamente escondido, planejando e organizando quais propagandas, sugestões de filmes, séries, músicas, locais para viajar, entre outros que aparecerão em nossas plataformas digitais. Somos nós, enquanto usuários, das mais diversas formas de inteligência artificial existentes, que fornecemos essas informações, que promovemos tal situação de recebermos em nossas plataformas digitais propagandas, notícias, entre outros, que estejam de acordo com nossos interesses e desejos. E é a partir desse banco de dados que foi possível recriar um Ash após sua morte. O Ash era o namorado de Marta e sofre um acidente fatal de carro. Uns dias depois, ela descobre que estava grávida dele. E através de um aplicativo, ela consegue ter acesso a uma versão dele robotizada. Primeiramente por meio de escrita, um e-mail. Em seguida, por ligação de voz. Até chegar a oportunidade de vivenciar uma versão física de seu namorado. Todos os movimentos realizados por ele nas plataformas digitais durante sua vida possibilitaram recriá-lo com o maior número de detalhes possíveis. Mas alguns detalhes de sua vida íntima, os quais ele não forneceu nenhuma pista aos algoritmos, não foram possíveis colocar em funcionamento na versão robotizada. E esse Ash robótico explica que, por falta de informação sobre o assunto, ele se comportava de acordo com o que havia disponível para ele no banco de dados da web em geral, reforçando a ideia de que somos executores de algoritmos, de que somos nós que informamos todos os nossos interesses e desejos das redes sociais digitais, fazendo com que chegue até nossas plataformas digitais o que tem relação com nossas vontades, convergindo com a ideia de que a governamentalidade algorítmica não está interessada no indivíduo, mas na intensidade das relações estatísticas descobertas entre os atributos infrapessoais, que poderiam até ser descritos como infraatributos, sinais sem significado, que transpiram da existência diária, e os padrões de comportamento supraindividuais, impessoais, mas preditivos, gerados na escala industrial a partir de Big Data, dados comprovados a partir de comportamentos de outras populações. Nesse sentido, é que temos as tecnologias de IA que conseguem recriar nossas vivências somente a partir do que registramos de algum modo nas plataformas digitais. Então, após explicar todo esse movimento de funcionamento dos algoritmos, desde a criação, programação e como alimentamos esses bancos de dados e até onde eles podem recriar nossas vivências, eu encerro esse vídeo 1 do módulo 3 e sigo ao próximo, que é o módulo 2, que eu vou trazer o nosso segundo eixo analítico. Até o próximo vídeo e muito obrigada!